Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas tem parceria com a Casa Canon e o jornal Empresas e Negócios, nosso parceiro de primeiríssima hora. No programa de hoje, nós vamos tratar de sustentabilidade de uma forma um pouco menos convencional do que estamos acostumados. Hoje nós vamos falar de gente que efetivamente bota a mão na massa, gente que sai de casa com sol ou com chuva para plantar árvores em São Paulo. Acredite, isso existe. No programa de hoje, o nosso convidado é o Nick Sabei. Obrigado, Nick, pela sua presença e participação. Imagina, é uma honra estar aqui. Eu que fico feliz, eu que agradeço. O Nick ele é publicitário, é paulistano, paisagista, ambientalista, ativista e plantador de árvores. Ultimamente o publicitário ficou na parede, só o diploma. A gente acaba usando, né, de alguma forma, a gente tá divulgando pelo Usa o Instagram, conhecimento, é, né? Mas o dia a dia o dia a dia continua tá para as casado. árvores, né? Ele criou uma empresa chamada Novas Árvores por aí. Olha aí, é bem coisa de publicitário mesmo. Um nome genial e facinho de guardar. Nick, o que que te levou a criar o Novas Árvores por aí? É, olha, eu acho que é uma pergunta que me leva lá para minha infância, né? Então, desde pequeno, eu sempre fui aquela criança que tem uma tesourinha no bolso para pegar a muda onde passa, ou tava andando com tatu-bola no bolso, sabe? Então, sempre tive essa conexão, essa paixão pela natureza. E acontece que durante a vida aí, escolhas e momentos, eu acabei enveredando para outro caminho. Você sozinho ou você via mãe, irmão, pai mexer com jardinagem? O Eu que que acho te que inspirou? eu tinha uma influência do meio, né? Nasci na Riviera, que é um bairro aqui de São Paulo mesmo, mas mais afastado, perto ali da represa de Guarapiranga, com muito verde, rua de terra. Então eu nasci rodeado por muito verde. Mas acho que é uma coisa que eu carrego mesmo, forte minha, porque a minha irmã foi para um outro caminho, né? Meus pais têm outras ocupações, mas em mim isso despertou com bastante força. Ah, que bacana, meu. E qual é o principal desafio quando você se propõe a mexer com a natureza e fazer o trabalho que você faz, de plantar árvores na cidade? Olha, o principal, acho que eu diria que é uma é a cultura da nossa cidade, né? É uma cidade que foi se estabelecendo no território de forma muito cinza, né? Dando pouco espaço para o verde ou planejando a cidade de uma forma que o verde não tem muito onde existir, Durante décadas e décadas, a cidade foi crescendo sem planejamento mesmo, sem né? planejamento. Então você pega principalmente os bairros mais periféricos, você vê que as calçadas são mais estreitas, com pouco espaço ou com muita fiação, então isso torna a existência do verde, da árvore nesses lugares mais difíceis. São Paulo não é uma cidade amigável com a natureza? Ou não era e está se tornando? Eu acho que existem cenários, né? Existem lugares e lugares, né? A gente tem alguns bairros da cidade que foram, sim, planejados para que o verde existisse, né? Para que o verde tivesse por perto, né? Você pega a companhia de urbanização lá 60 anos atrás, Companhia City, que fez o bairro de Pinheiros, lugares assim, você vê que tem muito árvore, muito verde planejado para lá, né? Praças e corredores, etc. Agora, você vê a ocupação mais desordenada ou sem planejamento, aí você percebe que não tem mesmo ah, o verde não foi contemplado, né? Você não tem o planejamento para que ele esteja no espaço. É mais a perifa, né? O pessoal É, pegava uma área de terreno, metia a máquina, zerava é, tudo, levanta várias torres lá e é só cimento, né, cara? Você não hum, vê árvore, você não vê parque, você não vê nada, né? O pessoal quer ocupar 100% do território com prédio, né? exatamente, principalmente na periferia. Mas a gente vê isso acontecendo muito em obras novas, né? Novas avenidas e espaços que foram criados há pouco tempo e foram desenvolvidos e planejados sem contemplar
o espaço para o verde, né? Com canteiros ou arborização e tal. Então você vê que a árvore tem dificuldade até em lugares que foram construídos recentemente pelo poder público, né? Esse teu trabalho é feito na cidade de São Paulo, não é isso? Principalmente, não só, mas principalmente. Tá. E você começa por que bairros, por que áreas? Quais são os critérios que você utiliza para falar, bom, hoje eu vou plantar árvore no bairro X, no Uhum. distrito Y? É, Nelson, essa é uma pergunta que está meio implícita aí no nome, né, da iniciativa. Então, quando eu falo novas artes por aí, a É por aí intenção, mesmo? a intenção é que não tenha fronteiras, né? Então, assim, a natureza ela acontece, ela não tem essa noção de onde é o bairro, onde termina e onde acaba, onde começa, né? O que que é o fim de uma rua, o que que é o começo de outra. Não tem muito essa distinção. Então, eu quis trazer esse conceito para dentro da iniciativa, ou seja, onde a gente encontrar possibilidade, oportunidade, a gente planta, Vai lá. né? Aham. Então, a intenção é que seja muito disperso para que a gente alcance aí o máximo Vai de pulverizando, pessoas. né, o verde. Isso. E disperso, inclusive, virtualmente, ou seja, quando a gente planta, ah, posso plantar pertinho da minha casa, né? Eu estou ali no Brooklyn, posso plantar por ali, mas quando eu divulgo esse plantio, coloco no Instagram, coloco numa rede social, a intenção é que aquilo reverbere e sirva de Tem, ge- inspiração, tem né? gente que te chama. Ô, Nick, olha, nós estamos precisando de uma força aqui na Ah, praça tal, na rua Y. tem muito, Acontece isso. acontece muito. Eu já tive assim situações muito curiosas nesse sentido, né? Desde pessoas que falam, olha, eu tenho um espaço aqui na minha calçada que eu estou buscando alguma orientação, se eu posso, se eu não posso, como é que eu faço, que muda que eu escolho, né? Esse tipo de pergunta, até retornos, como por exemplo, no passado a gente fez uma vez um plantio com a Angélica, né? Um programa que ela tinha chamava Estrelas. E aí Ah, esse programa passou na África, né, não sei se foi Moçambique, e eu recebi uma comunicação lá, né, que na época, bacana. Facebook, falando, olha, a gente está vendo sua iniciativa aqui em Moçambique e a gente vai plantar por aqui. Então, assim, a ideia é essa, que é pulverizar, né, é mandar essa mensagem para o Acaba mais longe servindo possível. como paradigma. Eu ia perguntar se você tinha conhecimento de iniciativa semelhante em algum outro lugar do mundo. Ah, tem alguns lugares que fazem esse tipo de iniciativa, sim. Tem um pessoal em Londres que tem uma iniciativa, é mais relacionada a jardins, né? Então eles pegam um jardim que está meio maltratado e fazem geralmente à noite para como se fosse um bom dia, assim, acordar com aquele jardim todo reformado. Mas existem outras iniciativas que plantam também. Bom, isso daí no caso são flores. No Uhum, seu caso, você trabalha necessariamente com a vegetação Mata Atlântica, não é? Que é a original uhum, de São Paulo, não é isso? exatamente. É. E você costuma plantar flores, você planta árvores frutíferas. Que tipo de árvore você costuma plantar? Acho que a primeira bandeira, né, que a gente carrega muito, e repete com muita frequência é a importância das plantas nativas, né? Mostrar que quando a gente chegou aqui, né, quando São Paulo começou, existia já uma vegetação nesse lugar e é a Mata Atlântica em toda a sua diversidade que é maravilhosa, né? Então, a gente procura trazer essas espécies de volta. Algumas estão bem eh, de escanteio, né? Ou você acha com muita dificuldade na cidade essas espécies Tipo, tipo uma embaúba, né? Que é uma planta lindíssima que você vê na serra, principalmente a prateada, que se destaca na vegetação, né? Pela coloração. E existia muito volume aqui nesse território e hoje não tem tanto. Então, se a gente planta uma árvore dessa, a gente não só está trazendo de volta, como a gente está contando a história da embaúba, a gente está alimentando a ave fauna que se alimenta exclusivamente dessa espécie e assim por diante, né? Então, recriando um ecossistema, né? Ó? trazendo de volta, né, o que era antes
E contando um pouco essas histórias. É quase que um ato poético, né? Olhando para São Paulo do jeito que ela é, ocupada, você plantar uma, 10 ou 50 embaúbas não deixa de ser um ato Você é poético. publicitário de formação e depois se tornou ambientalista. Uhum. Você estuda biologia? Tem algum conhecimento maior hoje? Eu acho que como foi sempre uma paixão, né? Uma coisa que sempre esteve comigo, eu sempre estive nesse movimento constante de estudo, né? De ir atrás desse tipo de informação e me alimentar dessa fonte do verde, digamos assim. Eu até considero que eu sempre fui ambientalista e tive só uma passada, assim, como é que eu vou dizer, um período na Um publicidade, né? pequeno desvio. Fiz uma especialização, né? E depois voltei pro meio Você ficou ambiente. quanto tempo na publicidade? Entre faculdade e trabalho foram cerca de 12 anos, 12 anos. é, mais dedicados à publicidade. E você gostou do trabalho desenvolvido? Olha, Ou a natureza falou mais alto? Como é que é isso? eu gostei. Acho que em toda profissão você esbarra com coisas que te encantam, né? E, enfim, mas em algum momento isso começou a incomodar, a ponto de eu fazer essa migração, né? E falar, não, deixa eu me dedicar ao que realmente me move, né? E é fundamental você fazer alguma coisa que gosta, né? Ah, sim. É, acho que sim. E a gente tem algumas pequenas paixões na vida e acho que tem que dar vazão a elas, não é isso? Eu acredito que a gente vem com um pacote de ferramentas, né? Com um pacote de eh, interesses, E né? como é que é a sua casa? Você mora numa residência, né? Isso. Eu digo residência, casa térrea. Casa terra, isso. Você tem jardim? Você tem algum algum canteiro? O que que você tem É. dentro da sua casa? Então, gostaria de poder mostrar, né? Porque é uma florestinha, vamos colocar assim. Eu tenho o privilégio de poder morar hoje numa casa que tem um jardim bem interessante. Esse jardim eu venho interagindo com ele já há bastante tempo, então tudo que foi plantado lá já deu tempo de crescer, então tenho árvores formadas, tenho duas que eu plantei na época que meus filhos nasceram, que já estão lá com seus 8 metros de altura, então assim, é uma interação muito gostosa. Eu ia falar de filhos, você tem Eu quantos? tenho gêmeos, um Gêmeos. casal. E eles curtem também natureza, já estão botando a mão na massa ou ainda não? Eu acho que eles com certeza colocam mão na massa, né? Mas acho que a forma deles de interação com a natureza é individual, né? Eles têm a forma deles, do que interessa mais ou menos, né? Então, acho que um gosta, né? Ele gosta mais aí da parte de plantio, de cavucar, desse processo de ver nascer. Já ela gosta mais da contemplação da natureza, né? Então, são formas um pouco Eles diferentes. já fazem isso sozinho ou sempre acompanhando quando você está mexendo? Fazem sozinhos, fazem sozinhos. Acho que desde pequeno eles têm essa possibilidade, né? A ferramenta está sempre à disposição. Você acha que é fácil multiplicar esses agentes da natureza? Olha, eu acho que a gente está num momento de um chamado muito forte nesse sentido, né? Então, acredito que muita gente está percebendo isso, né? Não é à toa que aqui pertinho, a Sana Madureira está com um movimento fortíssimo em defesa das árvores que estão sendo cortadas aí para a construção de um túnel. Ou seja, você percebe que as pessoas estão vindo para esse. Teve gente presa, É, enfim, foi foi. um horror esses últimos dias aí, né? Mas assim, tentando sair um pouco dessa parte mais de conflito, eu acho muito bonito assim o ato de se colocar de se colocar ali para defender uma área verde, para defender uma árvore, para dar voz a um ser que se comunica de outra forma, né? Então, acho que faz parte desse chamado que tem acontecido, desse. Até uns tempos atrás isso daí não existia, né, Nick? As Era mais pessoas pontual, né? eram eram meio que indiferentes à poda de árvores, Uhum. desmatamento. Hoje em dia parece que a consciência coletiva avançou bastante, né? A gente Você tem. costuma fazer palestras? Sempre que possível. Eu acho que esse contexto que a gente está falando de mais frequência na defesa do verde ou de levantar essa bandeira, ela tem sido,
ela tem acontecido também por conta de um preço que a gente tem pago aí pelo tamanho da intervenção que a gente fez no meio ambiente, né? Então, é fácil de perceber que o planeta aí está dando seus recados. Então, isso chama aí para uma urgência, né? Coletiva, de consciência, de interação, de participação. Então, ah, é interessante, é interessante ver isso acontecer, né? Como se a gente pudesse se afastar um pouco e enxergar que a consciência coletiva está acontecendo de alguma forma, né? As mudanças climáticas, elas esquentam o debate, né? Ah, E chamam é. mais gente para briga, né? Esquentam e às vezes com uma velocidade assim que assusta, né? Especialmente quando você tem episódios que marcam de uma Uhum, forma ruim, né? Caso de Porto Alegre e região, muito recentemente a gente uhum, teve. E caso da Espanha, coisa de uns dias atrás aí, e assim sucessivamente, né? Parece que a questão da mudança climática, que inclusive tem muitas empresas que estão criando área de mudanças climáticas uhum, dentro da própria organização, já tenho conhecimento disso, para poder monitorar, né? De que forma eles impactam o meio ambiente e de que maneira esse impacto pode chegar a ser decisivo nas mudanças uhum. climáticas. Porque o planeta está sufocado, né? É. Eu acho que assim, quando a gente traz essa lógica para dentro das árvores, para dentro do campo das árvores, né? Eu acho que elas contribuem muito para essa conversa, no sentido de que uma árvore ela oferece uma variedade de tecnologias, né? Dentro de um ser, que são muito impressionantes. Então, se a gente ignorou muito dessa tecnologia, né? E foi tirando a cobertura vegetal do planeta, dos biomas, das florestas, Mata Atlântica é um exemplo fortíssimo aí de ter sido aí devastada, né? A gente percebe que essa tecnologia faz falta, né? Tudo isso, todos esses serviços que as árvores oferecem, né, para manutenção de um clima equilibrado, isso começa a fazer falta. Então, é importantíssimo, né, que essa consciência coletiva aconteça e que a gente plante muitas árvores, além de outras medidas, claro, De mas. uma forma natural, você vai pegando árvores nativas de Mata Atlântica. Uhum, Mas a época que elas estavam no seu estado original, no seu campo original, a qualidade do ar era outra, né? uhum. E aí eu te pergunto, tem alguma espécie que ela vinga mais rápido? Tem algum outro tipo que tem mais dificuldade em crescer? Com a sua experiência do seu dia a Uhum. dia, que tipo de árvores a gente pode identificar? Eu acho que assim, isso está dentro de um capítulo chamado biodiversidade, né? A biodiversidade que encanta tanto a muitos, né? Que é justamente perceber que a gente tem trazido essa conversa muito para o nosso meio, né? Falando de diversidade de pessoas e o ser único que cada um é, e dentro das suas diferenças, enfim. Mas a gente tem percebido durante esse período de plantio, esses anos que a gente vem plantando na cidade, quais que resistem melhor aí às condições da cidade, né? A uma época muito seca no inverno e depois uma época chuvosa, ou se não, ao excesso de poluição, essa interação com a cidade que é muito intensa. Por exemplo, bairro a bairro, isso muda alguma coisa? Por exemplo, você pegar um bairro na Zona Norte, ali no pé da Cantareira, Uhum, e outro ali no Grajaú, no outro extremo, extremo sul da cidade. uhum. Você planta a mesma árvore ou você escolhe um tipo mais adequado para aquela região? Eu acho que tem sim, né, um fator, né? Então, perto da cantareira, a umidade é outra, a qualidade do espaço, né, para a árvore é diferente. Mas a gente tem focado dentro dessas espécies de Mata Atlântica, em árvores que têm apresentado uma resistência melhor, né, dentro da E cidade. quais são as que É, apresentam? enfim, por exemplo, tem uma espécie que eu gosto muito, chama Ingamirim,
que ela passa muito bem aí pelo período de seca, por exemplo, né? Então ela vai bem durante as chuvas, aguenta aí um período mais alagado, dependendo do lugar. E quando a gente está numa fase mais seca, ela também atravessa legal, entendeu? Enquanto outras espécies, como por exemplo uma frutífera um pouco mais lenta, né? Uma grumichama, né? Por exemplo, que é uma árvore que demora um pouco mais para crescer, ela tem mais dificuldade, ela enfrenta mais dificuldade. Assim como as árvores, a gente precisa tomar um golinho d'água também. Voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco com o Nick Sabei, que está dando várias dicas para a gente de como e onde plantar árvores. Onde você já falou, onde couber uma árvore, vão para lá. Não importa o bairro, se está no extremo, se está no centro, no leste ou no oeste. Tanto faz, o importante é plantar, não é isso? Ah, eu acredito que sim. E você estava falando dos tipos de árvores que são mais adequadas. Uhum. Vamos retomar isso daí? Vamos. Você acha que novas árvores por aí pode contribuir com a orientação das pessoas? Exemplo, eu posso querer plantar algumas árvores em casa e não sei exatamente o que seria mais adequado. Uhum. Aonde que eu busco uma ajuda, uma orientação? É, a gente traz muita informação no próprio Instagram do projeto, né? Que é Novas Áreas por aí. Mas acho Tudo que junto, novas tudo árvores por junto. aí. É, Novas Áreas por aí. Mas eu acho que na internet, assim, buscando pelas, né? Acho que quando a gente fala de espécie, acho que uma grande comoção, assim, nacional, eu diria, talvez planetária, são as frutíferas, né? Não tem quem não goste de ser surpreendido por uma colheita assim espontânea, seja na calçada, seja uma árvore que está passar por uma pitangueira em fruto e sair com um punhado de pitangas na mão, é muito gostoso. Então, eu acho que no campo da instrução, se a gente, como brasileiros, né, e aí, dependendo de onde você estiver, você tem a frutífera de cada região, mas se a gente for descobrindo, né, esse encanto das frutas do nosso país, a gente tem, assim, uma infinidade de descobertas incríveis, né? Então, se eu for falar da Mata Atlântica, a gente tem, por exemplo, a grumichama, que é uma fruta deliciosa, a gente tem a cereja do Rio Grande, a gente tem a uvaia, que dá uma geleia maravilhosa, enfim, a jabuticaba, que é mais comum, a pitanga, que a gente já vê com mais frequência, mas são várias as plantas que, né, as árvores frutíferas que muitas que estão desconhecidas aí do grande público, e se forem plantadas, além de alimentar a nós, humanos, que interagimos com a cidade, né, e tal, alimentam também a fauna, a flora, né, alimentam a fauna, as abelhas, os insetos, enfim, polinizadores, então é uma interação muito rica. Bom, é só botar uma árvore frutífera que algum tipo de pássaro vem, né? Ah, isso é certeza. Certeza, É, sempre um ou mais tipos, né? uhum, Eles escolhem as suas frutas e vem que vem. é, No caso de abelhas, Nick, como é que a gente pode ajudar a, a manter as abelhas, a chamá-las, eu diria assim, de uma certa forma, também fazer a nossa contribuição para com a natureza? uhum. Eu acho assim, as abelhas têm sido um debate também apaixonante, né? A gente tem uma variedade enorme de abelhas nativas que não têm ferrão, ou seja, são inofensivas e prestam um serviço assim ambiental maravilhoso de polinização e tal. Então, acho que a primeira coisa é conhecer dessas abelhas, né? Porque muita gente não sabe, mas poderia ter uma caixinha de abelha ali em casa que não vai fazer mal a ninguém, pelo contrário, né? Vai Ainda que contribuir. a pessoa tenha criança em casa, não tem Imagina, nenhum elas são estresse. completamente inofensivas. E que tipo de abelha que é essa? A jataí, a iraí, né? Droriana mirim, é uma série de abelhas que não picam, né? Não tem esse receio de algum risco.
E tem um pessoal, tem bastante gente aí que defende, né, o SOS Abelha Sem Ferrão, enfim, várias iniciativas para proteção das abelhas. E agora, trazendo para o plantio, a gente tem algumas espécies que são as melíferas, né, ou seja, espécies que são muito procuradas pelas abelhas, mas eu acho que as próprias frutíferas são espécies muito boas para as abelhas, porque antes da fruta vem a flor, né? Então, a maior parte dessas árvores, elas têm uma fase com muita flor, alimentam muitas abelhas e E é depois convite para as borboletas também, né? também é para todos os polinizadores, né? E aí a gente vai tendo um ecossistema mais equilibrado, né? A intenção é essa, acho que é sonhar com esse equilíbrio, né? Com a Com a busca. possibilidade de melhora na Uhum, qualidade de vida, né? com certeza. Além de São Paulo, que outras cidades você já passou para fazer esse trabalho? Olha, a gente já plantou em Florianópolis, a gente já plantou em BH, a gente já fez alguns plantios, alguns projetos interessantes em Juiz de Fora. E até em Fernando de Noronha já passamos por ali Opa, mas plantando, né? você de Novas Árvores por aí ou algum outro Em grupo alguns desses casos, conveniado? como Novas Árvores, né? Então a gente, no caso, por exemplo, de Florianópolis, BH, foram plantios que a gente fez em parceria com uma empresa que queria fazer uma compensação por eventos que eles estavam fazendo nessas cidades, né? Então eles fizeram eventos, depois disso a gente fez esse plantio de compensação de impacto. Já outros lugares, como Juiz de Fora, como Fernando de Noronha, foram projetos que andam no paralelo, que são projetos de paisagismo, onde a gente também traz, né, levanta essa bandeira das plantas nativas e do plantio de espécies locais. Essa tua atividade ela é remunerada? Como é que você faz para viver ou sobreviver? É. Eu acho que os dois pilares, eles são remunerados, né? A gente tem sim a iniciativa Novas Artes por aí em formato, né, é, é, remunerado, digamos assim, ou seja, com patrocínio de empresas, Mas na linha patrocínio da compensação ambiental? não só na linha da compensação. A gente já organizou muitos mutirões de voluntários de empresa, né? Então, tem empresas que têm lá o seu dia dedicado a uma causa e muitas vezes eles vêm para o meio ambiente e querem fazer plantio e a gente faz junto, então desenvolve esse projeto juntos. Até plantios de compensação, mas, enfim, a empresa fez um evento e calculou lá o impacto que esse evento teve e a gente compensa com o plantio. Vocês calculam a compensação ambiental também Né, ou só geralmente eles que fazem essa já parte de vem pronto? cálculo. É, eles trazem mais ou menos aí uma meta de plantio, né? A gente quer plantar aí 80 árvores ou alguma coisa nessa linha. Então, existe a parte, né, remunerada da iniciativa, que é uma forma de deixar a iniciativa sustentável, e o paisagismo também acontece de forma paralela, que também é uma Que estratégia remunera de também. de sustentabilidade do projeto, né? Ou seja, é uma forma de bancar aí a existência das duas coisas Você tem um simultâneas. time fixo? Tenho. Quantas pessoas? A gente trabalha hoje, tem um grupo de jardineiros, né, que fazem as implantações, os plantios, esse grupo oscila, mas a gente tem um fixo de 3 pessoas, e outros parceiros que são aí entre arquitetos enfim, pessoas que Que vão entrando na contribuem, medida da sobre a necessidade. demanda, a gente monta o time. Ah, legal. E até hoje você tem uma estimativa de quantas árvores você já plantou? Olha, essa pergunta sempre me pega. Sempre fazem a pergunta e você nunca contou. Nunca contei, porque no começo eu acho que eu tinha a intenção de ter esse registro assim bonitinho de quantas árvores estavam sendo plantadas. Seria muito legal ter um número, né? Até porque ia ser um número bem bonito, assim, ia ser um número consistente. E já há Mas quantos anos você vem plantando? eu acho que a iniciativa assim dedicada, né, só a isso é desde 2016. Eu já planto antes disso, eu já plantava, né? Mas o que eu percebi no começo da iniciativa, no começo dos plantios, é que eu só ia para plantar 10 árvores e muitas vezes das 10, duas vingavam, ou nenhuma vingava.
E aí eu perdi a vontade de ficar registrando quantas deram certo, eu gastava mais tempo com contabilidade de Mas isso árvore do por que inépcia sua, eu fui aprendendo, né? Quando Ah, você planta uma árvore muito pequena na cidade, muitas vezes numa época de chuva a grama fica muito alta e a equipe da prefeitura acaba cortando tudo junto. Se você não faz uma marcação, se você não tem um cuidado, então tem um porte que é interessante para ter mais sucesso. Depende de onde você planta, enfim, são vários aprendizados nesses anos que vai é, que ajudando. foram ajudando. Hoje, 100% das árvores que Não, você mesmo planta assim. vinga ou não? Não, mesmo assim a gente não tem 100% não. Muitas vezes a gente planta, toma todos os cuidados, mas mesmo assim acaba tendo algum tipo de intercorrência. E como é que funciona a relação sua com prefeitura, com o governo do estado, eventualmente o governo federal, que possa ter alguma área, alguma reserva? Esse pessoal ajuda, atrapalha ou é indiferente? Como é que eles recebem a sua iniciativa? Como é que eles te recebem quando são procurados? É uma pergunta complexa. Complexa assim, a gente está super à disposição, né, do poder público, porque eu acho que eles têm um canhão de possibilidade, né, ah, tanto em área como em recurso, não digo nem recurso financeiro, né, às vezes é um recurso assim, eles têm muda, por exemplo, ou enfim. Mas a interação acaba sendo muito morosa, muito burocrática. Então, A acaba que máquina é engessada, é isso? engessado, tem algum nível de indiferença, algum nível de, enfim, de burocracia mesmo que emperra o processo, ou algum tipo de hierarquia que acaba esbarrando em pessoas, enfim. E aí a gente acaba não tendo o mesmo ritmo, né? Então, se eu estou com uma ansiedade maior por plantio, uma urgência maior, eu acabo dando outro jeito para viabilizar o plantio ao invés de esperar pelo poder público. Mas a gente está sempre muito à disposição. Seria muito bacana se tivesse uma movimentação mais enérgica aí do poder público. Você tem voluntários no projeto? Ah, sim, a gente faz sempre que possível, né? A gente promove aí os plantios coletivos, né? Então, organiza essa área, né? Faz o projeto aí de plantio dessa área e Por convoca curiosidade, aí são os mais jovens, os mais velhos? todos os grupos, de todos os tipos. A gente tem desde pais que levam as criancinhas e as criancinhas estão super engajadas, até aposentar. Enfim, não consigo restringir a um grupo, é bem São diverso. bem É, variados. de todos os E gostos, homem lados hoje políticos. é tão sensível quanto a mulher para esse tipo de trabalho? Ah, sim, com certeza. Que nem sempre foi isso, né? Não sei, mas tem uma parte aí também de cavar, sabe, uma força. Enfim, também não dá para restringir a isso. Acho que é mesmo vontade de fazer alguma coisa pela cidade, pelo meio ambiente, por si, né? Tipo, interagir com a cidade. Então, tem uma presença bem mista, né? Não daria, acho que eu não consigo destacar. Geralmente é 70% isso, 30% aqui. Não consigo destacar dessa forma, não. Você já chegou a fazer palestra em escolas, tratando naturalmente com algum professor de ciência, imagino, para no sentido de incentivar as crianças, os adolescentes? Já fiz bastante, viu? E inclusive eu tô todo orgulhoso aí porque semana passada eu fui eleito um grande cidadão pelos pequenos cidadãos do Colégio Porto Seguro. Pô, que É, bacana, parabéns. a gente fez lá uma palestra para eles, né, contando são crianças entre 7 e 9 anos de idade, né? A gente fez lá, eles têm muitos alunos, né? Então acho que eram 200 ou 300 crianças. E contamos essa história que a gente está conversando, eu contei para eles com uma linguagem um pouco mais acessível, né, pro caso. E aí eles têm um encerramento do ano e me elegeram aí para fazer uma pequena fala para eles aí de novo de encerramento do ano. Então, eu acho muito inspirador, né, poder jogar essa sementinha, seja para Isso é muito crianças de bacana, né? 7 ou adultos, enfim. Acho que acho que é um campo que aceita todo mundo. E qual é o principal aprendizado de vida que você teve a partir do momento que você deixou a publicidade e passou a se dedicar?
ao ambientalismo? Olha, acho que pessoalmente, né, seria uma um respeito à minha constituição, a quem eu sou, respeitar o que eu gosto, o que me move, né. Então olhar para isso com carinho, respeitar e achar uma forma de trabalhar com isso, de trabalhar nisso, né, respeitando e aceitando e, enfim, desenvolvendo esse meu lado, eu acho que isso foi um grande aprendizado. E um segundo grande aprendizado é ver essa transformação acontecendo na cidade, né. Então, hoje quando eu atravesso a cidade, eu esbarro em árvores que eu plantei ou que a gente plantou junto E como dá um orgulho movimento, e é danado. muito legal de ver, né, muito bacana de ver ah, que eu assim, não que eu poderia, mas existem outras ocupações que são mais, detratoras, né. Enfim, podia estar tirando essa árvore de alguma forma, e não, eu estou justamente dedicado a deixar minha pegada em algo que, a meu ver, edifica, né. Então, isso é muito bacana, isso é muito Está satisfatório. fazendo a sua parte como ser humano, né? É, me sinto bem, assim, acho que é gostoso. O genial fotógrafo Sebastião Salgado, ele criou o Instituto Terra e fez um trabalho acima de qualquer comentário, acima de qualquer coisa, numa área extensa em Minas Gerais, plantando 2,5 milhões de árvores em 25 anos. Era terra arrasada, toda Uhum. depauperada, e ele replantou a floresta. Como é que você vê essa iniciativa? Você acha que isso daí poderia ser replicado em outros locais? Olha, eu sou suspeito, né, me Não, emociona, até né. porque não é todo mundo que conhece isso, embora É. o Instituto seja antigo e o trabalho Uhum, do Salgado seja bastante comentado, já foi objeto de várias reportagens, naturalmente, mas tem gente que até desconhece isso, né? uhum. É um projeto, assim, que realmente me emociona, né, então, eles têm algumas imagens de divulgação do antes e depois dessa terra, né, e é incrível de ver, inclusive acho que no documentário dele ele mostra as nascentes que foram reaparecendo dentro da área, né, da área que foi sendo plantada. Então eu acho que, com certeza absoluta, esse é um modelo que daria para ser replicado, assim, a de baseada, né. Fazer fábrica de água, né? É, exatamente, fábrica de água, exatamente isso, né. É claro que isso muitos vão questionar que ele tinha lá uma capacidade, um recurso, tempo, dinheiro, seja o que for, ah, mas você pode plantar uma árvore, né, que uma árvore você já está, de alguma forma, replicando essa lógica, né, de reflorestar, de trazer de volta, de repovoar, de deixar mais verde, né, de tirar o que era degradado e trazer um pouco mais de verde. Claro, ou pode ser uma constância de plantar, né, estar sempre plantando ou sempre procurando oportunidade de plantio. E a história de recriar o sistema, porque a árvore ela traz fauna, ela Uhum. enriquece a flora, né? É uma das tecnologias que a árvore traz, né. Ela convida, né, ela atrai outras formas de vida para perto e isso vai movimentando aí um ciclo natural, né. E o que que você acha que seria o futuro do mundo a partir da COP 29 que está sendo discutida lá no Azerbaijão nesse momento? O pessoal vem discutindo, 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 como sempre faz, né? Tentando mobilizar governos, tentando mobilizar empresas, entidades de terceiro setor. Você tem acompanhado isso? Essa É, discussão, o que que você projeta a partir dali para frente? Tem como apontar algum indicativo aí de sucesso ou de postergação, enfim? olha, eu acho que a gente está num momento aí planetário muito complicado, né, de uma população humana muito grande, muito volumosa que consome muito
dos recursos que existem à disposição. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode se surpreender com iniciativas, com tecnologias, eh, enfim, acho que a gente tem essa capacidade dentro da raça, né, de trazer possibilidades diferentes, trazer, Apesar dos negacionistas. apesar de tudo, né, apesar de tudo, eu acho que a gente sempre teve nas mãos a possibilidade de uma reinvenção geral. Então, eh, eu acho que isso demandaria uma postura muito radical, né, de uma postura muito radical, mas eu acho que a gente pode dar uma volta aí, mas com certeza teria que ser algo assim bem Para o próximo firme. ano, nós teremos a COP30, que o Uhum. Brasil vai sediar em Belém. Você acha que isso pode, de uma certa forma, sensibilizar mais pessoas, mais autoridades no próprio país? Eu preciso acreditar que sim, né? Acho que a gente tá, a gente tá nesse esforço, quando eu falo de novas artes por aí, que muitas vezes eu me enxergo quase que como um ato poético dentro de um sistema planetário que muita coisa está acontecendo e eu estou lá plantando a minha única árvore do dia, talvez. Eh, então, isso me leva a olhar de forma mais holística, talvez, e falar que talvez tudo isso faça parte de um grande movimento, né? Não sei se, cosmicamente falando, a gente tem um, um, um consenso entre o que que é começo e o que que é fim. A gente pode estar caminhando para o fim de alguma coisa, mas para um novo começo de outra. Enfim, então acho que eu tenho que acreditar que a gente tem possibilidades, sim, de sensibilizar e de criar movimentos que vão. Enquanto a poesia não define em que ponto nós estamos no caminho, você vai plantando, não é isso? Eu Vai sigo fazendo com a o que sua me move, parte. Acho que é isso, acho que é deixar esse convite chegar, né? Quem sabe não vai tocando aí mais e mais pessoas e a gente faz uma virada, né? Então, pedir para você deixar uma mensagem final. Acho que não estou acostumado com essa mensagem assim direcionada, mas acho que eu diria, fica o meu convite, né? Fica o meu convite a plantar novas árvores por aí, acompanhar a gente nas redes sociais, que é o arroba é esse, né? Novas árvores por aí, tudo junto. E também esse convite é se sensibilizar e fazer do plantio de árvores uma constante, né? Um hábito constante, estar sempre plantando. É isso aí. Então, faça a sua parte, porque o Nick está fazendo a dele. Falamos com o Nick Sabei, de Novas Árvores por aí, a quem agradecemos bastante a sua participação e ensinamentos e inspiração para a gente. Obrigado, Nick, sucesso no seu trabalho e um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado. E continue com a gente, que tem bem mais, pode mais por aí.